simplesmente o Mauro César vem e explica sobre a saída do Everton do Palmeiras. Ele fala toda a verdade que pouca gente sabe. Estamos a testar conteúdo novo, a mudar um pouco de conteúdo, então espero que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Garcia Gamer rumo aos 50 mil inscritos. Se és palmeirense, se és santista, se és qualquer coisa, se inscreve no canal que estamos a tentar, manos, construir uma comunidade bonita entre africanos e vocês brasileiros. Bora assistir o vídeo, manos. Umas 2 temporadas. Antigamente mesmo, os goleiros mais assim, veteranos eram os goleiros ingleses, né? Goleiros que chegavam aos 40 anos, 40 e poucos anos e tal. E isso está acontecendo agora aqui no Brasil, né? Não era muito comum. Você lembra que todo mundo se assustou quando o Zoff foi campeão com 40. Com 40 anos. Isso. Lembra disso? Capitão da Itália levantou e ele tinha 40. Exatamente. Foi assim, nossa, 40 anos e tal. Hoje os caras estão com 45. Exatamente. Então, eu acho que sim, uma temporada não muito boa do Everton não significa o fim da carreira dele. É muito pouco para você achar que acabou. E o Cássio, que vocês lembraram também há pouco, também acho que é uma demonstração disso. O Cássio não vinha bem. O Cássio, quando é barrado pelo Carlos Miguel, ele de fato vinha mal. Falhando muito para um goleiro do nível dele. E ele voltou a jogar bem. Então, eu acho que se o Palmeiras liberar, eu consideraria uma precipitação. Porque, na minha visão, são goleiros de níveis diferentes. Se o Carlos Miguel amanhã vai ser melhor que o Everton, é outra história. Porque ele é mais novo, ele pode, evidentemente, evoluir e tal. Mas eu acho o Everton um goleiro histórico do Palmeiras. Não acho que seja o melhor goleiro da história do Palmeiras. Boa discussão. Para mim aí, né? tem Marcos, tem Leão. O Leão foi campeão brasileiro 72, 73, campeão paulista. O Leão foi um goleiraço, né? Na época dele, né? Outra época. Os goleiros eram mais baixos, né? Tudo tão diferente, né? O Félix, campeão do mundo em 70, tinha 1,70m e pouco de altura. Você vê um goleiro com menos de 1,85m, 87m. Hoje isso é impossível. Mas são outros tempos. Agora tem o Oberdan Catani, que obviamente é um nome histórico do clube. Mas o Everton é um dos grandes goleiros do clube. Você pode colocar no ranking que quiser, depende da visão de cada um. Mas ele é um goleiro histórico do Palmeiras, acho um goleiro muito bom ainda. E acho que o Palmeiras, se liberar, vai cometer um erro. Porque vai abrir mão do seu melhor goleiro ainda. Já liberou, mano. Do ponto de vista técnico do campo. A gente estava debatendo aqui sobre essa... Porque tinha história, eu quero renovar por 3, o Palmeiras quer renovar por 1, aquele papo. E aí eu falei, olha, o Palmeiras normalmente ele não tem muita emoção nessa hora. Já liberou o Felipe Melo, que era campeão, não sei. O Palmeiras pensa que é Real Madrid, só isso. O Dudu e tarará e tal. Você mesmo falava uma vez que era no Flamengo, que o Leonardo Moura queria renovar, e o Flamengo que eu quero renovar por menos tempo. Não teve acerto, o Leonardo Moura, que era um jogador importante para o Flamengo na época, foi embora. Nesse aspecto, você acha que faz sentido? Eu acho que aí tem um outro lado também, né? Assim, se o clube tem uma política de não fazer contratos muito longos com jogadores em determinada faixa de idade, é uma política do clube, né? Então aí tem que ter uma negociação e tentar chegar num consenso. Porque também se você abre o precedente, né? Porque eu não acho errado, eu acho certo. O clube, por exemplo, se eu fosse o Fluminense, não sei se eu faria um contrato de 2 anos com um goleiro de 45. Porque o ocaso do jogador nessa faixa, ele vai chegar a qualquer momento e você não sabe quando vai ser. E às vezes De repente o fio vira, o cara não consegue mais render, por alguma razão, física, mental, cansaço, saco cheio, sei lá. Não rola mais. E o contrato está lá. Aí você vai bancar o cara durante muito tempo. Então, pensando do ponto de vista do clube, o clube tem que se preservar. E o jogador, claro, ele quer... Porque o jogador, quando chega nos 30 anos, quer contrato longo, o clube quer contrato... É óbvio. O caso, para mim, sempre repito esse caso mais clássico, é o Drogba. O Drogba é o jogador histórico do Chelsea. Ganhou uma Champions para os caras, fez gol do Barcelona, fez gol no último minuto da final, fez um pênalti decisivo na Alemanha contra o Bayern em Munique. Pô, um cara gigantesco, né? Ele nunca era artilheiro assim, de campeonato, mas jogos grandes o bicho aparecia e resolvia. É o cara que fazia gols em Wembley, que sempre são jogos de semifinal de Copa, final de Copa, ele sempre fazia gol por lá. Terminou o contrato, o Chelsea, 1 ano de contrato, a nossa política é essa. Não, quero 2 anos. Foi embora. Depois voltou para ser homenageado. O Willian saiu do Chelsea assim também. Quando ele vai embora do Chelsea, é a mesma situação. Por conta de querer um contrato de 2, 3 anos, o Chelsea só fazia 1 ano. Aí 1 ano, você pode ter metas que renovam automaticamente ou renegocia ao final. Então o Grêmio jogando aí 3 anos, de fato seduz o jogador. E o Palmeiras tem uma política, aí de fato é um impasse. Assim, eu entendo uma negociação que não dá certo, o jogador vai embora, ok. Mas liberar pelo aspecto técnico, eu discordo. Eu acho que ainda é melhor do que o outro. Mas eu compreendo também que se o clube tem uma política, ele não pode ficar abrindo mão dela toda hora, senão você abre um precedente, você vai abrir vários. Né? É delicado. Né? E também vai da capacidade de persuasão, de negociação de quem está à frente do clube. Aí entra a questão do dirigente. O dirigente tem que ter... Você tem argumentos para você convencer o cara a ficar no Palmeiras, não tem?
O Grêmio é um grande clube, mas quem está em situação melhor hoje é o Palmeiras ou é o Grêmio? Quem disputa as grandes competições é o Palmeiras ou é o Grêmio? Claro. Onde você pode ganhar mais títulos? No Palmeiras, hoje é no Palmeiras, não é no Grêmio. Houve momentos que era o contrário, mas hoje não é assim. Então existe esse outro lado também. Quem negocia tem que ter a capacidade de convencer o outro lado. Apresentar os argumentos, não só financeiros, como outros, que envolvem uma negociação como essa, para tentar eventualmente ficar com o jogador. Mas eu sou o Palmeiras, eu tento ficar com ele. Não abro mão fácil não, porque acho que ele é um goleiro que ainda tem um bom caldo para dar. Aí o Carlos Miguel, o goleiro mais caro da história do Palmeiras, é contratado, vem, no começo ali o Palmeiras não estava ganhando, daqui a pouco ele se consolida, né? O Abel fala que ele é o melhor goleiro da história do Palmeiras, a opinião do Abel, né? Se respeita, mas é o melhor goleiro da história do Palmeiras, eu estou liberando ele, fica no banco e vai embora, né? O Grêmio fez uma proposta, o Grêmio lá que está precisando de goleiro, liberou, era o Volpe, né, que estava lá, né? Isso. Não deixou nem treinar, falou, vai com Deus. Thiago Volpe. Thiago Ele Volpe. do São Paulo. E aí precisa de um goleiro. Deu 3 anos, a gente tá vendo o Fábio aí com quase 45 anos, pegando muito, igual do Everton, pra mim sempre foi bom, foi um goleiro que foi à Copa do Mundo, um goleiro que muitas vezes ajudou muito o Palmeiras, né? Mas o fato assim como sai, não é saindo pelas portas do fundo, mas uma coisa assim, voltando de lesão, não ia jogar mais. Agora o Carlos Miguel vai ter que pegar muito, viu? Porque ele já não tem uma sombra, né? O Lomba renovou, o terceiro goleiro renova. E o goleiro que fez tanto pelo Palmeiras sai rápido assim para ir pro Grêmio, porque eu tava vendo agora, se concretizar mesmo, tá tudo quase acertado. O Palmeiras vai liberar, sem ganhar nada, né? Ele tem mais 1 ano de contrato, o Palmeiras queria dar mais 1 ano de contrato para ele. O Grêmio deu 3, ele vai seguir a caminhada dele, e a história que ele fez no Palmeiras ninguém vai apagar. Né? Parece muito estranho, um cara muito titular, né? Você acha assim que os caras que ganham muito com a camisa do Palmeiras, é tudo muito estranho? Foi o Rony, Zé Rafael, foi Mike, o Dudu, foi o Mike, assim... Luan, zagueiro. Não, muito uma coisa assim... Eu sei que é tudo muito profissional, tudo, mas assim, uma coisa que... Mas tem que ter são um ídolos, pouco né? Ídolos, assim, daqui a pouco vai o Veiga também, o Marcos Rocha, já foi pra lá, mas... O Veiga passa a ser o jogador mais longevo. Não, mas assim, eu tô assim... Marcos Rocha também saiu. Não é que seja isso, mas é uma coisa assim que é muito fria, né? Uma coisa fria assim, não, pode ir embora, vai. Não é qualquer... Foram 12 títulos, 2 Libertadores, 3 brasileiros, mas... Uma coisa muito fria. Ele segue a carreira dele, 3 anos de contrato lá, e que Deus abençoe. Agora, sem a sombra do Everton, o Carlos Miguel vai ter que pegar. É muita coisa, gente. 8 temporadas. Então, o Everton, ele nos procurou, né? Conversou pessoalmente comigo, falando dessa proposta do Grêmio. Nós tínhamos contrato até o final do ano e nós queríamos estender esse contrato até o final do ano que vem. Mas aí o atleta conversou com a gente, dizendo que era uma proposta recusável do Grêmio, que ele gostaria muito de ir. E olha, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. A maior compensação que o Everton trouxe ao Palmeiras e aos nossos milhões de torcedores foram os 12 títulos conquistados, gente. Como é que eu posso dificultar, né, a saída de um atleta que me pediu, que gostaria de sair, que gostaria de ir para um novo desafio? Eu não poderia jamais colocar qualquer empecilho num atleta do tamanho do Everton, com tudo que ele nos trouxe. Então, eu nesse momento não pensei em compensação financeira, eu pensei sim em todo o histórico que esse grande atleta, ele entregou para o Palmeiras. Foi só isso que eu pensei. Manos, interessante. Nós vamos continuar a variar aqui o conteúdo no canal e vendo o que dá esse ano de tentar tudo para o canal voltar ao rubro. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para mais. Uma análise muito boa do Mauro César e da presidente do Palmeiras. Sinceramente, eu espero que seja um bom jogo. Que pelo menos o Palmeiras se dê bem, porque, manos, deixar o Everton sair para ficar com o Carlos Miguel vai se colocar numa situação complicada sozinho. Você tá se cavar tua cova sozinho. Mas, manos, vamos ir lá esperar que não seja isso que aconteça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam no canal para mais. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.